Angkor Wat se impõe na paisagem cambojana não como uma ruína isolada, mas como a expressão material de um sistema civilizacional altamente organizado. Sua escala, simetria e precisão construtiva indicam que o templo não foi concebido apenas como espaço ritual, mas como eixo simbólico de uma ordem política, religiosa e territorial cuidadosamente estruturada. O complexo é envolvido por um fosso monumental que não pode ser reduzido a uma função defensiva. Do ponto de vista arqueológico, ele atua como elemento hidráulico, estabilizador do solo e marcador cosmológico, representando o oceano primordial que circunda o Monte Meru na cosmologia hindu. Essa leitura não é simbólica no sentido abstrato, mas operacional. O fosso participa do controle hídrico e da durabilidade estrutural do conjunto. As torres centrais, visíveis a grande distância, foram erguidas com precisão geométrica e alinhamento axial rigoroso. Cada bloco de arenito foi talhado, transportado e assentado sem argamassa, exigindo conhecimento empírico profundo sobre peso, encaixe e estabilidade. As superfícies internas e externas apresentam baixos relevos contínuos que não funcionam apenas como narrativa mitológica, mas como afirmação política do poder real e da ordem cósmica que legitimava o Estado Khmer. A materialidade de Angkor Wat revela uma concepção arquitetônica que não pode ser compreendida isoladamente do sistema territorial no qual se insere. O templo não foi projetado como uma estrutura autônoma, mas como um componente central de uma paisagem artificial cuidadosamente organizada. A orientação rigorosa do complexo, alinhada com precisão aos pontos cardeais, indica conhecimento astronômico aplicado à arquitetura monumental, não como ornamentação simbólica, mas como princípio ordenador do espaço construído. O eixo principal do templo estrutura uma progressão espacial que conduz do exterior para o interior, do profano para o sagrado, do horizontal para o vertical. Essa progressão é marcada por sucessivas galerias, plataformas elevadas e escadarias íngremes cuja inclinação deliberadamente acentuada impõe uma experiência física controlada. Do ponto de vista arqueológico, essa configuração não é acidental. Ela traduz uma hierarquia espacial coerente com a ideologia de poder do Estado Khmer. Os materiais empregados na construção reforçam essa leitura. O arenito utilizado em Angkor Wat foi extraído em pedreiras localizadas a dezenas de quilômetros do sítio, exigindo logística complexa de transporte fluvial e terrestre. A padronização dos blocos indica a produção sistemática, com controle dimensional rigoroso, sugerindo oficinas especializadas e cadeias operacionais bem definidas. Não se trata de construção incremental e improvisada, mas de execução planejada em larga escala. A ausência de argamassa entre os blocos não implica simplicidade técnica. Pelo contrário, exige precisão extrema no talhe e no assentamento. Cada bloco foi moldado para encaixar-se com exatidão no conjunto, garantindo estabilidade estrutural ao longo de séculos em um ambiente tropical sujeito a variações térmicas, chuvas intensas e movimentos do solo. Essa escolha técnica revela profundo entendimento empírico das propriedades da pedra e das cargas estruturais envolvidas. Os baixos relevos que percorrem centenas de metros de galerias internas constituem outro elemento central da análise arqueológica. Embora frequentemente interpretados apenas como narrativas mitológicas, eles desempenham função política clara. A repetição de cenas, a organização sequencial das figuras e a escala monumental das composições sugerem que esses relevos atuavam como instrumento de legitimação do poder real, articulando cosmologia, história e autoridade em uma linguagem visual acessível à elite letrada e à população em geral. Do ponto de vista técnico, a execução desses relevos demonstra divisão de trabalho altamente especializada.
A uniformidade estilística, apesar da extensão do conjunto, indica coordenação centralizada e padronização estética. Isso pressupõe não apenas artesãos qualificados, mas também supervisão, planejamento iconográfico e controle institucional do conteúdo representado. A arte, nesse contexto, não é expressão individual, mas componente funcional do Estado. Angkor Wat também não pode ser compreendido sem considerar sua relação com a água. O fosso que circunda o templo, frequentemente descrito apenas como elemento simbólico, desempenha papel hidráulico essencial. Ele contribui para a estabilização do terreno, regula a umidade do subsolo e se integra a um sistema mais amplo de reservatórios e canais. A engenharia hídrica associada ao complexo revela a compreensão sofisticada da dinâmica ambiental local. Pesquisas arqueológicas baseadas em sensoriamento remoto e escavações recentes demonstraram que Angkor fazia parte de uma rede urbana extensa, com infraestrutura capaz de sustentar populações numerosas por períodos longos. O templo, nesse contexto, não é o centro de uma cidade compacta, mas o núcleo simbólico de uma paisagem urbanizada dispersa, interligada por vias elevadas, canais artificiais e reservatórios monumentais. Essa configuração desafia modelos tradicionais de urbanismo antigo baseados em densidade concentrada. Angkor representa uma forma distinta de organização territorial, adaptada a um ambiente tropical sazonalmente instável. A capacidade de gerir água em escala regional foi condição indispensável para a manutenção do poder político e da economia agrícola do império. Angkor Wat, enquanto centro ritual, legitimava essa ordem ao mesmo tempo em que dela dependia. A cronologia do complexo, embora melhor documentada do que em muitos sítios pré-históricos, ainda apresenta lacunas importantes. Inscrições associadas ao período Khmer fornecem referências gerais, mas não detalham o processo construtivo, as fases de ampliação ou as adaptações ao longo do tempo. Isso exige cautela na reconstrução histórica e reforça a necessidade de análise baseada na materialidade preservada. A ausência de evidência de uso cotidiano prolongado no interior do templo indica que Angkor Wat não foi concebido como espaço residencial ou administrativo convencional. Sua função primária era cerimonial e simbólica, ainda que integrada a uma infraestrutura urbana funcional. Essa distinção é fundamental para evitar interpretações anacrônicas que projetam categorias modernas sobre sociedades antigas. A partir dessa leitura inicial, Angkor Wat emerge não apenas como um monumento arquitetônico excepcional, mas expressão concreta de um sistema político, econômico e ambiental altamente organizado. Sua existência materializa decisões coletivas de longo prazo, sustentadas por conhecimento técnico, mobilização de recursos e uma visão cosmológica que estruturava a relação entre poder, território e natureza. A análise estrutural de Angkor Wat torna-se ainda mais clara quando se observa a relação entre o templo e a paisagem construída que o circunda. O complexo não foi implantado em um terreno passivo, mas em um espaço previamente modelado por intervenção humana contínua. Escavações e estudos geomorfológicos indicam que o relevo local foi deliberadamente ajustado para acomodar o fosso, as plataformas elevadas e os eixos de circulação, o que demonstra planejamento territorial anterior ou simultâneo à construção monumental. Essa modificação do terreno exigiu conhecimento prático de drenagem, compactação do solo e controle de erosão. Em um ambiente monsônico, onde o excesso de água pode comprometer rapidamente estruturas de pedra, a escolha do local e o desenho hidráulico do complexo foram decisões críticas. O sucesso estrutural de Angkor Wat ao longo de quase 9 séculos indica que essas decisões foram fundamentadas em observação empírica acumulada, não em tentativa e erro improvisada. A relação entre arquitetura e cosmologia no complexo não deve ser interpretada como abstração simbólica dissociada da prática. A representação do Monte Meru por meio das torres centrais, cercadas pelo fosso que simboliza o oceano cósmico, traduz-se em uma organização espacial que orienta o deslocamento, a visibilidade e o acesso.
A cosmologia, nesse contexto, opera como um sistema normativo que informa decisões técnicas e urbanísticas concretas. O acesso ao interior do templo é progressivamente restringido por sucessivas elevações e escadarias íngremes. Essa escolha arquitetônica impõe uma diferenciação física entre aqueles autorizados a alcançar os níveis superiores e aqueles limitados às áreas externas. Do ponto de vista arqueológico, essa configuração reforça a existência de hierarquias sociais bem definidas e de práticas rituais controladas por elites sacerdotais e políticas. A regularidade geométrica do conjunto revela o uso sistemático de módulos e proporções. Medições arqueológicas demonstram que distâncias, alturas e larguras seguem padrões recorrentes, o que indica a aplicação de unidades de medida padronizadas. Isso pressupõe não apenas conhecimento matemático funcional, mas também mecanismos administrativos capazes de garantir consistência ao longo de um projeto de grandes dimensões e longa duração. A iconografia presente nos baixos relevos oferece outra camada de leitura estrutural. As cenas mitológicas não estão distribuídas aleatoriamente, mas organizadas de acordo com eixos específicos e percursos rituais. A narrativa visual acompanha o movimento do observador, reforçando a ideia de que o espaço foi concebido para ser experienciado de forma sequencial e controlada. A arquitetura, a arte e o deslocamento corporal operam de maneira integrada. A quantidade de mão de obra envolvida na construção de Angkor Wat é objeto de debate, mas estimativas conservadoras indicam dezenas de milhares de trabalhadores ao longo de anos. Essa mobilização só foi possível em um contexto de excedente agrícola significativo, sustentado por sistemas de irrigação eficientes e por uma administração central capaz de coordenar recursos humanos e materiais em escala regional. A organização desse trabalho implicava divisão funcional clara. Pedreiros, escultores, transportadores, supervisores e especialistas em hidráulica desempenhavam papéis distintos dentro de uma cadeia produtiva integrada. A padronização observada no resultado final sugere que essas funções eram exercidas sob diretrizes técnicas rígidas, transmitidas de forma sistemática e supervisionadas por autoridades especializadas. Do ponto de vista político, Angkor Wat deve ser entendido como um instrumento de legitimação do poder real. A monumentalidade do templo não é apenas expressão de devoção religiosa, mas manifestação material da capacidade do Estado de controlar território, trabalho e conhecimento técnico. A construção em si já operava como demonstração de autoridade, independentemente do uso ritual cotidiano. É igualmente relevante considerar a manutenção do complexo após sua conclusão. Estruturas dessa escala exigem conservação contínua para permanecerem funcionais e simbolicamente eficazes. A ausência de colapsos estruturais significativos nos primeiros séculos indica que o templo foi mantido por gerações, o que implica continuidade institucional e estabilidade administrativa prolongada. A análise arqueológica contemporânea, apoiada por tecnologias como o mapeamento a laser e o sensoriamento remoto, ampliou significativamente a compreensão do contexto de Angkor Wat. Essas técnicas revelaram vestígios de habitações, canais e reservatórios além dos limites visíveis do templo, reforçando a interpretação de que o complexo fazia parte de um sistema urbano vasto e densamente organizado, ainda que disperso. Essa evidência obriga a reconsiderar narrativas tradicionais que isolavam Angkor Wat como monumento excepcional desvinculado de seu entorno. O templo emerge assim como o ponto focal de uma paisagem construída complexa, resultado de decisões políticas, econômicas e ambientais integradas ao longo do tempo. Angkor Wat, portanto, não deve ser analisado apenas como obra-prima arquitetônica, mas como documento material de um modelo civilizacional específico. Sua forma, escala e durabilidade refletem a convergência entre conhecimento técnico, organização social e visão cosmológica, demonstrando que sociedades pré-industriais eram capazes de conceber e sustentar sistemas territoriais de alta complexidade.
Essa leitura estabelece a base necessária para compreender não apenas o significado do templo, mas o alcance real da engenharia, da administração e do pensamento estruturante do Império Quimer, cujas marcas permanecem inscritas na pedra e na paisagem até hoje. A compreensão de Angkor Wat torna-se ainda mais profunda quando se analisa o complexo à luz do sistema hidráulico regional que sustentou o Império Quimer. O templo não foi concebido isoladamente, mas inserido em uma malha de reservatórios, canais e bacias artificiais que constituíam um dos maiores sistemas de gestão de água do mundo pré-industrial. Essa infraestrutura não tinha apenas função utilitária, ela era a base material da estabilidade política e econômica do império. Os grandes reservatórios, conhecidos como barais, funcionavam como reguladores sazonais, armazenando água durante o período de monções e redistribuindo-a durante as estações secas. Essa capacidade de amortecer extremos climáticos permitiu a intensificação agrícola em larga escala, especialmente o cultivo de arroz, gerando excedentes capazes de sustentar populações urbanas densas, elites administrativas e projetos monumentais contínuos. Do ponto de vista arqueológico, a escala desse sistema hidráulico revela planejamento territorial que ultrapassa gerações. A construção e a manutenção de reservatórios e canais exigiam coordenação centralizada, conhecimento empírico de hidrologia e monitoramento constante do ambiente. A falha de qualquer componente do sistema teria impacto direto na produção agrícola e, consequentemente, na estabilidade social. Angkor Wat se posiciona simbolicamente como o centro desse sistema. Embora não controlasse fisicamente a distribuição da água, o templo legitimava ideologicamente a ordem que tornava essa gestão possível. O poder real era apresentado como mediador entre o cosmos, a natureza e a sociedade, e essa mediação se materializava tanto na paisagem hidráulica quanto na arquitetura monumental. A análise das vias de circulação reforça essa leitura integrada. Estradas elevadas conectavam o templo a outros centros administrativos e religiosos, permitindo deslocamento eficiente mesmo durante períodos de inundação. Essas vias não eram simples caminhos, mas infraestruturas planejadas, com fundações estáveis e orientação consistente, indicando integração entre mobilidade, hidrologia e organização urbana. Escavações em áreas periféricas revelaram vestígios de habitações distribuídas de forma relativamente homogênea ao longo da paisagem, sugerindo um modelo urbano disperso. Diferentemente de cidades muradas e densamente concentradas, Angkor Wat operava como uma metrópole estendida, na qual espaços residenciais, agrícolas e cerimoniais coexistiam em um território amplamente modificado pela ação humana. Esse modelo urbano impõe desafios interpretativos, pois rompe com categorias clássicas de cidade aplicadas a contextos europeus ou mediterrâneos. Angkor Wat não se define por limites físicos claros, mas por redes funcionais de água, circulação e poder simbólico. Angkor Wat, nesse cenário, atua como âncora visual e ideológica de um sistema territorial fluido, porém altamente organizado. A relação entre centralização política e descentralização espacial é um dos aspectos mais sofisticados do modelo Quimer. O poder não se expressa pela concentração populacional imediata em torno do templo, mas pela capacidade de coordenar vastas áreas produtivas à distância. Essa forma de controle exige burocracia, sistemas de informação e mecanismos de autoridade distribuída, ainda que não documentados em registros administrativos extensos. As inscrições conhecidas do período corroboram parcialmente essa leitura, ao mencionar doações de terras, trabalhadores e recursos ao templo. Embora fragmentárias, essas referências indicam que Angkor Wat estava inserido em uma economia institucional complexa, na qual trabalho e produção eram mobilizados em função de objetivos religiosos e políticos interligados. O declínio gradual do sistema ancoriano, séculos depois, oferece pistas indiretas sobre a fragilidade desse equilíbrio.
Evidências paleoambientais sugerem períodos prolongados de instabilidade climática, com alternância entre secas severas e chuvas intensas. Esses extremos teriam sobrecarregado o sistema hidráulico, exigindo manutenção constante e adaptações que, eventualmente, superaram a capacidade administrativa do Estado. O estudo dessas transformações não diminui a relevância de Angkor Wat, ao contrário, amplia seu significado histórico. O templo passa a ser entendido não apenas como testemunha de um auge civilizacional, mas como parte de um experimento social e ambiental de grande escala, cujos limites se tornaram visíveis apenas ao longo do tempo. Angkor Wat, portanto, representa a convergência entre engenharia hidráulica, organização política e construção simbólica do poder. Sua permanência material permite observar como sociedades antigas enfrentaram desafios ambientais complexos por meio de soluções técnicas e institucionais sofisticadas, cujas lições continuam relevantes para a arqueologia e para a compreensão de sistemas humanos em larga escala. A leitura de Angkor Wat exige, neste ponto, uma atenção especial à temporalidade longa do complexo e às transformações graduais que ele sofreu ao longo de séculos. Diferentemente de monumentos concebidos para uso pontual ou cerimonial restrito, o templo foi integrado a um sistema dinâmico, sujeito a adaptações políticas, religiosas e ambientais. Essa característica é essencial para compreender tanto sua longevidade quanto as mudanças em sua função simbólica ao longo do tempo. Evidências arqueológicas indicam que Angkor Wat passou por reinterpretações religiosas significativas. Originalmente concebido no contexto do hinduísmo estatal, o complexo foi posteriormente integrado ao budismo, sem que isso implicasse destruição sistemática de sua estrutura original. Essa continuidade material, acompanhada de reconfiguração simbólica, sugere que o templo possuía valor que transcendia uma única doutrina religiosa, funcionando como eixo legitimador de diferentes regimes ideológicos. Do ponto de vista arquitetônico, essa transição é visível em modificações pontuais, adaptações iconográficas e inserções tardias, sempre respeitando a lógica estrutural original. A preservação do núcleo do templo indica que sua monumentalidade e sua posição central na paisagem continuaram a exercer autoridade simbólica, mesmo quando o sistema político que o produziu entrou em declínio. A análise estratigráfica das áreas adjacentes reforça essa interpretação. Camadas arqueológicas revelam ocupações sucessivas, algumas mais densas, outras mais esparsas, indicando flutuações demográficas e administrativas. Angkor Wat não foi abruptamente abandonado. Ele atravessou fases de uso diferenciado, refletindo transformações graduais na organização regional. A relação entre o templo e o meio ambiente torna-se particularmente relevante nesse contexto. Estudos paleoclimáticos demonstram que a região enfrentou períodos de estresse hídrico prolongado, alternados com eventos de chuvas intensas. Essas variações colocaram pressão crescente sobre o sistema hidráulico, exigindo manutenção constante e adaptações técnicas que, com o tempo, se tornaram cada vez mais complexas. A incapacidade de responder eficazmente a essas mudanças ambientais não deve ser interpretada como falha técnica simples. Pelo contrário, ela revela os limites de sistemas altamente especializados quando confrontados com transformações climáticas fora dos parâmetros históricos anteriores. Angkor Wat, enquanto centro simbólico, permaneceu, mas a infraestrutura que sustentava o modelo urbano tornou-se progressivamente menos eficiente. Esse processo evidencia uma distinção crucial entre monumento e sistema. O templo, como estrutura física, demonstrou resiliência notável. O sistema socioambiental que o sustentava, contudo, dependia de equilíbrio delicado entre clima, trabalho humano e administração centralizada. Quando esse equilíbrio foi comprometido, a monumentalidade deixou de ser suficiente para garantir continuidade plena.
A arqueologia contemporânea interpreta esse fenômeno não como colapso repentino, mas como reorganização territorial. Populações deslocaram-se, centros administrativos mudaram de relevância e novas configurações políticas emergiram. Angkor Wat permaneceu como referência material, mas já não ocupava o mesmo papel funcional dentro de uma rede urbana ativa. Esse tipo de transformação é fundamental para evitar leituras simplistas sobre o declínio de sociedades complexas. Angkor não desapareceu, ele se transformou. O templo, ao sobreviver a essas mudanças, tornou-se um arquivo material das diferentes fases dessa transformação, preservando na pedra vestígios de continuidade e ruptura. A interpretação arqueológica madura reconhece que Angkor Wat não é apenas testemunho de um auge, mas também de um processo. Sua presença física permite observar como decisões técnicas, escolhas ideológicas e condições ambientais interagem ao longo do tempo, moldando a trajetória de toda uma civilização. Assim, Angkor Wat emerge como objeto privilegiado para o estudo da resiliência e dos limites dos sistemas humanos complexos. Ele demonstra que a capacidade de construir monumentalmente não garante adaptação infinita, mas também que estruturas simbólicas podem sobreviver a profundas reconfigurações sociais, adquirindo novos significados sem perder sua centralidade material. Essa leitura amplia o valor do complexo para além de sua estética ou grandiosidade, posicionando-o como documento arqueológico de longa duração, essencial para compreender não apenas o Império Khmer, mas os mecanismos gerais que regem a ascensão, a adaptação e a transformação de sociedades antigas em ambientes desafiadores. A análise de Angkor Wat alcança um nível ainda mais preciso quando se examinam os limites técnicos e administrativos do sistema que o sustentou. A monumentalidade do templo costuma dominar a percepção moderna, mas, do ponto de vista arqueológico, ela é apenas a face visível de um arranjo muito mais complexo, cuja eficiência dependia de manutenção constante, coordenação institucional e capacidade de adaptação a pressões externas progressivas. O funcionamento do sistema hidráulico regional exigia intervenções regulares. Canais precisavam ser desobstruídos, reservatórios recalibrados e diques reforçados após eventos extremos. Esse trabalho não era episódico, ele constituía uma atividade permanente, dependente de mão de obra especializada e de autoridade administrativa capaz de mobilizá-la de forma contínua. A evidência arqueológica sugere que em determinados momentos essa capacidade começou a se fragmentar. Sinais dessa fragmentação aparecem na forma de canais abandonados, reservatórios parcialmente assoreados e vias de circulação que deixaram de ser mantidas. Esses vestígios não indicam colapso súbito, mas enfraquecimento gradual da capacidade de gestão territorial. Quando a administração central perde eficiência, sistemas altamente integrados tornam-se vulneráveis, mesmo que suas estruturas principais permaneçam fisicamente intactas. Angkor Wat, enquanto centro simbólico, continuou a existir nesse contexto de transformação. Sua permanência revela que o poder simbólico do templo era suficientemente forte para sobreviver à reconfiguração política regional. No entanto, a função do complexo passou a ser progressivamente desvinculada da gestão direta do território e da economia agrícola que havia sustentado sua construção. Essa dissociação entre símbolo e sistema é crucial para compreender a trajetória final do complexo. Monumentos podem sobreviver a mudanças profundas porque sua manutenção exige menos recursos do que a manutenção de redes produtivas extensas. A preservação do templo não implica continuidade plena do modelo civilizacional que o originou, mas indica a persistência de significados que foram reinterpretados ao longo do tempo. A arqueologia contemporânea enfatiza que Angkor Wat deve ser entendido como parte de um processo histórico não linear. O sítio registra fases de expansão, estabilidade, adaptação e retração, todas inscritas na paisagem construída.
Cada camada material reflete decisões tomadas sob condições específicas, nem sempre previsíveis ou controláveis por seus construtores originais. A integração entre dados arqueológicos, paleoclimáticos e geoespaciais tem permitido reconstruir com maior precisão essas fases. O uso de tecnologias como o mapeamento por laser revelou padrões de ocupação antes invisíveis, demonstrando que áreas consideradas periféricas desempenharam papéis importantes na sustentação do sistema. Essas descobertas reforçam a ideia de que o poder Khmer operava por meio de redes distribuídas, não apenas por concentração monumental. Angkor Wat, nesse quadro ampliado, representa o ponto de convergência dessas redes. Sua posição central não se define apenas pela localização geográfica, mas pela capacidade de articular religião, política e território em uma forma material duradoura. Essa articulação não foi estática, ela se ajustou às circunstâncias históricas, mantendo o templo relevante mesmo quando a estrutura estatal se transformou. A leitura arqueológica responsável evita tanto a idealização quanto a simplificação do passado. Angkor Wat não é prova de uma civilização infalível, nem de um colapso inevitável. Ele é evidência de um sistema que alcançou níveis elevados de complexidade e, ao fazê-lo, expôs-se a riscos proporcionais. Essa tensão entre capacidade e vulnerabilidade é um dos aspectos mais instrutivos do sítio. Ao considerar Angkor Wat sob essa perspectiva, torna-se possível compreender o templo como um laboratório histórico. Ele permite observar como sociedades antigas lidaram com desafios ambientais, logísticos e políticos de grande escala, utilizando soluções técnicas sofisticadas, mas dependentes de equilíbrio institucional delicado. Quando esse equilíbrio foi alterado, o sistema precisou se reorganizar. Essa compreensão não encerra a análise, ela a aprofunda. Angkor Wat continua a ser estudado não apenas por aquilo que representa esteticamente, mas por aquilo que revela sobre os mecanismos fundamentais de organização humana em ambientes complexos. Sua relevância arqueológica reside justamente nessa capacidade de iluminar processos de longa duração, cujas implicações ultrapassam o contexto regional e dialogam com questões universais sobre sustentabilidade, poder e adaptação histórica. A leitura de Angkor Wat ganha profundidade decisiva quando se examina a relação entre conhecimento técnico e ideologia estatal materializada no complexo. A arquitetura não atua apenas como expressão estética ou religiosa. Ela funciona como um instrumento de ordenação social. Cada elemento construtivo, desde a escala monumental até os detalhes do talhe, participa de uma gramática de poder que organiza o espaço e, por consequência, a experiência coletiva. O controle visual é um componente central dessa gramática. As torres centrais dominam o horizonte e estabelecem um ponto de referência permanente na paisagem. Essa visibilidade não é acidental. Em sociedades pré-industriais, a monumentalidade visível à distância reforça a presença do Estado, mesmo na ausência física de seus agentes. O templo, nesse sentido, atua como extensão material da autoridade política. A padronização construtiva observada em Angkor Wat reforça a ideia de centralização administrativa. A repetição de soluções técnicas, proporções e módulos arquitetônicos indica que o projeto foi concebido a partir de um plano unificado, executado sob supervisão consistente. Isso pressupõe a existência de instâncias decisórias capazes de formular diretrizes técnicas e garantir sua aplicação ao longo do tempo, apesar da escala e da duração do empreendimento. O transporte dos blocos de arenito é um exemplo revelador dessa capacidade organizacional. A extração em pedreiras distantes, o deslocamento por vias fluviais e o posicionamento preciso no canteiro de obras exigiam coordenação logística refinada. Cada etapa dependia de sincronização entre trabalhadores, recursos e condições ambientais, o que sugere planejamento detalhado e capacidade de antecipação. A escolha do arenito como material principal também merece atenção. Trata-se de uma rocha relativamente fácil de talhar, mas que exige proteção contra a erosão em ambientes úmidos.
A durabilidade de Angkor Wat indica que seus construtores compreenderam empiricamente essas limitações e adotaram soluções arquitetônicas que mitigaram os efeitos do clima, como o uso de drenagens eficientes e superfícies inclinadas para escoamento da água. A iconografia esculpida nas galerias não pode ser dissociada desse contexto técnico. As cenas mitológicas, embora carregadas de significado religioso, funcionam igualmente como narrativa política. Elas associam o governante à ordem cósmica, legitimando seu poder como necessário à manutenção do equilíbrio universal. Essa associação transforma o templo em espaço de reafirmação contínua da autoridade estatal. Do ponto de vista social, a construção e a manutenção de Angkor Wat implicaram mobilização de populações em larga escala. A participação desse processo não era apenas obrigação econômica, ela possuía dimensão simbólica. Contribuir para a edificação do templo significava integrar-se a um projeto coletivo que transcendia o indivíduo e o vinculava a uma ordem maior, sancionada religiosa e politicamente. A ausência de evidência de uso residencial permanente no interior do complexo reforça a ideia de que o espaço era reservado a funções específicas e reguladas. O acesso controlado e a organização hierárquica dos ambientes indicam que o templo operava como cenário de rituais cuidadosamente coreografados, nos quais a circulação e a permanência eram estritamente determinadas. A análise comparativa com outros centros do Império Quimer revela que Angkor Wat ocupa posição singular, mas não isolada. Ele faz parte de um repertório arquitetônico mais amplo, no qual templos, reservatórios e vias formam um sistema coerente. O que distingue Angkor Wat é o grau de integração entre esses elementos e a clareza com que expressam a ideologia do poder central. Essa integração não elimina a possibilidade de tensões internas. Sistemas altamente organizados dependem de equilíbrio constante entre autoridade central e autonomia local. A evidência arqueológica sugere que, em determinados períodos, esse equilíbrio foi renegociado, refletindo mudanças nas prioridades políticas, nas condições ambientais e nas dinâmicas regionais. Angkor Wat, ao permanecer funcional e simbolicamente relevante, adaptou-se a essas transformações sem perder sua identidade central. A leitura arqueológica madura reconhece que a grandeza de Angkor Wat não reside apenas em sua escala ou beleza, mas em sua capacidade de sintetizar múltiplas dimensões da vida social antiga. Ele condensa técnica, religião, política e economia em uma forma material coerente, cuja análise exige abordagem interdisciplinar e cautela interpretativa. Assim, Angkor Wat se apresenta como documento privilegiado para compreender como sociedades antigas estruturaram poder e conhecimento em ambientes complexos. Sua existência demonstra que a monumentalidade não é resultado de impulso isolado, mas de processos acumulativos sustentados por instituições, saberes técnicos e visões de mundo compartilhadas. Essa constatação amplia o alcance interpretativo do sítio e reforça sua centralidade no estudo das civilizações pré-industriais. Angkor Wat atinge sua plena compreensão quando é interpretado não apenas como produto de uma civilização específica, mas como expressão limite da capacidade humana de organizar espaço, tempo e natureza em um sistema coerente. O templo não representa apenas o ápice de uma tradição arquitetônica. Ele materializa um modelo de mundo no qual poder político, ordem cósmica e gestão ambiental são inseparáveis. A permanência física do complexo, mesmo após a reconfiguração do sistema urbano que o sustentava, revela a força estrutural de sua concepção. Angkor Wat não dependia exclusivamente da vitalidade econômica imediata para manter relevância simbólica. Sua lógica arquitetônica era suficientemente sólida para atravessar mudanças políticas, religiosas e demográficas, sendo reinterpretada sem perder centralidade. Essa capacidade de ressignificação distingue Angkor Wat de obras monumentais efêmeras. O templo não foi abandonado por obsolescência técnica, nem destruído por ruptura ideológica. Ele permaneceu porque sua forma permitia a adaptação. Essa adaptabilidade é, em si, um dado arqueológico fundamental, pois indica que os construtores concebiam um monumento dentro de uma temporalidade longa, não restrita ao presente imediato.
A análise integrada do sítio demonstra que a monumentalidade de Angkor Wat não é resultado de excesso, mas de equilíbrio controlado. Cada elemento, fosso, galerias, torres, relevos e eixos, cumpre função estrutural, simbólica e política simultaneamente. Não há componentes supérfluos. Essa economia formal é indício de maturidade técnica e clareza conceitual raramente observadas em projetos de tal escala. Do ponto de vista arqueológico, Angkor Wat também redefine o entendimento sobre sociedades pré-industriais tropicais. Durante décadas, predominou a ideia de que ambientes tropicais limitavam o desenvolvimento urbano complexo. O Complexo Khmer demonstra o contrário. Com conhecimento hidráulico, organização administrativa e visão territorial integrada, foi possível sustentar uma das maiores formações urbanas da história antiga em condições ambientais desafiadoras. O declínio do sistema angkoriano não invalida essa realização. Pelo contrário, ele evidencia os limites estruturais de modelos altamente especializados quando confrontados com mudanças climáticas prolongadas e tensões administrativas internas. Angkor Wat permanece como testemunho material dessa tensão entre capacidade e vulnerabilidade, mostrando que nenhuma civilização opera fora das condições ecológicas que a sustentam. Essa leitura afasta tanto narrativas de colapso abrupto quanto idealizações acríticas. O que emerge é um processo histórico complexo, no qual decisões técnicas e políticas produziram resultados extraordinários, mas também geraram dependências estruturais difíceis de manter indefinidamente. Angkor Wat registra esse processo com clareza rara, precisamente porque sua materialidade permaneceu. A relevância contemporânea do sítio reside nessa capacidade de diálogo com questões atuais. Gestão de recursos, adaptação climática, centralização administrativa e sustentabilidade de sistemas complexos não são problemas exclusivos do presente. Angkor Wat demonstra que sociedades antigas enfrentaram desafios semelhantes, com soluções sofisticadas e consequências duradouras. Do ponto de vista científico, o templo impõe disciplina interpretativa. Ele exige que a arqueologia reconheça simultaneamente o alto nível técnico do passado e os limites objetivos da evidência disponível. Não há necessidade de recorrer a explicações extraordinárias, nem pouco de reduzir a complexidade a fórmulas simplificadoras. A evidência material é suficiente para sustentar uma leitura profunda, responsável e intelectualmente honesta. Angkor Wat permanece, assim, como um dos mais completos documentos arqueológicos já produzidos por uma civilização antiga. Sua existência comprova que a monumentalidade pode ser expressão de racionalidade técnica, não de mistificação, de planejamento coletivo, não de improviso, de conhecimento acumulado, não de acaso. Encerrar a análise desse complexo significa reconhecer que Angkor Wat não é apenas um legado arquitetônico, mas um marco civilizacional. Ele sintetiza o alcance máximo de uma sociedade que compreendeu a paisagem como sistema, o poder como estrutura e o tempo como continuidade. É nessa convergência que reside sua importância duradoura, não como enigma insolúvel, mas como evidência concreta da profundidade intelectual e organizacional do passado humano.